pergunta: qual instrumento você deve comprar? Qual marca de instrumento você deve escolher? Que preço pagar no instrumento? Mais caro ou mais barato? Se esse conteúdo é importante para você, fique até o final desse vídeo. Meu nome é João Camargo e bem-vindos ao canal Técnicas para Violinistas. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e ative o sininho para sempre que eu postar um conteúdo novo você seja notificado. Vamos lá, pessoal. Sobre os instrumentos, qual violino é melhor para escolher, né? Isso é um assunto um pouquinho complexo, mas quando se entende, é muito mais fácil você escolher um instrumento. Eu não diria que existe um instrumento, por exemplo, um violino ruim ou um violino bom. Eu diria que existe um instrumento que funciona e o instrumento que não funciona. E o instrumento, ele deve funcionar de acordo com o nível que você está, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que eu escolho comprar uma bicicleta motorizada ou uma moto de 50 cilindradas? Por que eu escolho comprar uma moto ou eu não escolho comprar um carro que seja extremamente potente, um carro turbo, por exemplo? Ambos funcionam, né? Ambos vão funcionar, só que de acordo com aquilo que você precisa. Por exemplo, se você só vai até a padaria ou só vai até o trabalho, que é muito próximo, eu vou usar uma motinho barata, que o preço seja barato, e eu vou até lá e ela vai funcionar para mim, né? Mas, por exemplo, se eu estou numa rodovia, né, eu tenho que fazer uma ultrapassagem, essa moto já não vai mais funcionar para mim. Vou precisar de um carro, ou talvez uma moto mais potente, uma moto melhor, ou um carro melhor, ou alguma coisa assim que tenha mais potência. Ambos funcionam, só que em momentos diferentes, né? No violino acontece mais ou menos a mesma coisa. Observa. O instrumento, quando você está num nível iniciante, você não deve... eu devo comprar um instrumento excelente, caro. Se você tiver condições de fazer isso, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não necessariamente você vai precisar neste momento. Por quê? Se você vai tocar coisas que não exijam tanto do instrumento, né? Coisas mais melódicas, notas longas, o instrumento já vai te ajudar a ter essa consciência e poder partir desse nível iniciante para um próximo nível. Mas à medida que você vai evoluindo e o seu nível vai pedindo, né? Vai pedindo condições melhores do instrumento e que ele tenha respostas melhores, então naturalmente você mesmo vai tomar essa decisão de trocar de instrumento, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, de um instrumento de R$500, né? E um instrumento que, por exemplo, tem um valor superior a R$20.000. Uma coisa importante em todos os instrumentos, no qual você deve observar, todos eles devem estar extremamente ajustados por um luthier. Cavalete, alma, né? Porque quando o instrumento ele é bem ajustado, ele tem todas as medidas, para que quando você toque seja mais fácil. Você não esbarre nas cordas, você consiga fazer os movimentos mais naturalmente, o violino consiga pelo menos responder de acordo com o seu nível, tá? As cravelhas devem estar ajustadas, né? O instrumento tem que estar em condições ideais para que você possa estudar, seja ele um instrumento mais barato ou um instrumento mais caro, tá? Então, o violino que funciona é aquele instrumento que é de acordo com o seu nível, de acordo com aquilo que você exige dele. Isso serve para o arco também, de que você exija dele e ele consiga responder. À medida que você for melhorando e que você precisa de mais, por exemplo, você vai fazer algo que tenha uma resposta mais rápida e exige mais do instrumento, por exemplo, ou cordas duplas, né? Vou tocar cordas duplas, né?
necessário que você precisa de um instrumento que tenha respostas melhores para esse tipo de coisa. Um instrumento já mais em conta talvez não responda com a sua técnica, mas ele funciona para o momento que você está iniciando, sim, tá? Observa como exemplo esse instrumento, que é um instrumento que custa uma média de R$500, um instrumento chinês, né? Mas dá uma observada no som. Eu vou tocar algo melódico e vocês observem que ele funciona, está extremamente ajustado. Observem. Perceberam a qualidade sonora do instrumento, mas é um instrumento chinês. É um instrumento simples. Eu não vou conseguir fazer muitas coisas além disso nesse instrumento, né? Por exemplo, algo que exija respostas rápidas, né? Esse instrumento aqui já é um instrumento de luthier, feito à mão, né? O instrumento de fábrica, ele é feito por uma fábrica já pré-montado, tudo já meio pré-estabelecido. O instrumento feito à mão, ele tem que ser feito de acordo com as medidas as medidas que o instrumento exige. Ele tem que ser feito dessa forma para que ele funcione. O luthier, ele faz isso tudo à mão, né? Ele vem, lixa, trabalha e ele espera que o som saia diferenciado, e realmente sai diferenciado, né, de um instrumento que é feito de fábrica. Ele tem respostas diferentes, timbres diferentes. O que é o timbre? Imagina, como que você sabe que eu estou falando agora? Pelo som da minha voz. Ah, essa é a voz do João Camargo. Aí você vai ouvir uma outra pessoa, sua família, o seu familiar. Ah, essa é a voz da minha filha, essa é a voz do meu filho. Isso chama-se timbre. É a cor da voz do seu familiar, é a cor da voz do instrumento. Então, cada instrumento tem um timbre específico. Quando o instrumento é feito à mão, ele tende a ter um timbre mais bonito, né? Um timbre diferenciado, tá? Por exemplo, se eu vou tocar algo que eu estou estudando algo que exija mais do instrumento, eu vou precisar de uma resposta rápida para que eu ouça com clareza todas essas notas. Mas, lembre-se, o instrumento, ele vai variar em média, você vai encontrar ele em média aí de R$500 até infinito valor aí, né? Por exemplo, um Stradivarius pode custar mais de $1 milhão. E tem diversos valores. Lembre-se que é muito importante que você, quando comprar um instrumento, tenha certeza, mesmo comprando numa loja, leve ele num luthier para que o luthier faça todos os ajustes necessários. Porque senão, o instrumento, o violino, ele já é um instrumento difícil de se estudar e de tocar, né? Questões de sonoridade e afinação. Se ele já é um instrumento difícil, você vai torná-lo mais difícil ainda se você não tiver com ele ajustado. Talvez quase impossível de tocar. Já peguei instrumentos de pessoas que vieram até mim que não tinha condições nenhuma de tocar. Tinha que ser levado imediatamente para o luthier. Tá bom? Pessoal, sobre os valores dos instrumentos, é o que eu falei, eles variam, né? Você vai encontrar um instrumento de fábrica entre R$500 a R$2.000. A partir daí você pode encontrar os violinos chineses que são mexidos, né? Que funcionam também de acordo com o nível, tá? E os instrumentos feitos por luthier, que aí é um valor mais subjetivo, depende da construção, depende do luthier que fez, tudo isso gera valor de mercado, tá? Então, é importante que o instrumento esteja ajustado e seja de acordo com o seu nível. Não digo aqui que o instrumento é ruim ou é bom, mas que funciona e não funciona. E como ele funciona? Funciona de acordo com o seu nível, o seu momento
violinístico como instrumentista. Tá bom? Bons estudos a todos, boas compras nos instrumentos e até a próxima.